Nós estamos realizando a meditação, do Evangelho de Mateus. Hoje estamos no capítulo 9. E se você quiser fazer todo o estudo, desde o princípio, essa playlist você pode voltar ela lá do primeiro e seguir essa sequência. E nós vamos ler todo o Novo Testamento. O Testamento é como uma pessoa que morre, ela deixa uma herança, Então, o Novo Testamento é uma herança para aqueles que querem ser salvos. E nela está uma grandiosidade, um tesouro escondido, a própria palavra do Todo-Poderoso. Então, nós vamos meditar nela. Mateus capítulo 9. Vou pedir a direção de Deus. Se você puder, faça o mesmo. Ó Deus, dirige-nos e fale conosco através da tua palavra. Nos dá o entendimento dela e que o teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Em Mateus 9 diz: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas dizia entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Veja, o Senhor Jesus, ele tem várias coisas nessa passagem aqui importantíssimas para a nossa fé. Primeiro, quando eles então chegaram àquela casa e eles então levaram esse paralítico até Jesus, A atitude daquelas pessoas de descerem o paralítico naquela cama pelo teto chamou tanta atenção do Senhor Jesus que diz, vendo a fé deles. Quer dizer, a fé foi materializada naquele momento. Então, quer dizer, a nossa fé tem como ser materializada também. Como que eu posso materializar a minha fé? Na forma como você crê, quando você confia, quando você crê que a palavra de Deus é poderosa para se cumprir, você está materializando a sua fé. No meio de um temporal, por assim dizer, de uma tempestade na sua vida, no meio do deserto, das dificuldades, e você está ali e você manifesta a sua fé, você materializa ela, você consegue materializar com a paz. Quando você pega uma oferta de fé e leva até o altar, quando você separa o seu dízimo, então você está materializando sua fé. Lá embaixo você vê que Jesus perdoou os pecados dele, e pelo perdão dos pecados é que ele foi curado. Veja a importância de você não estar carregando nada no seu coração que vai ser nocivo à sua fé. Por isso, guarde sobretudo o seu coração, porque ele tem as fontes da vida. Quando você é perdoado, quando você alcança o perdão de Deus, aquilo é tão glorioso que a pessoa, aquela doença no corpo dela não resiste. É uma força muito grande. O perdão é uma força muito grande dentro da pessoa. Por isso, se há algo em você que não perdoou alguém, perdoe. Essa força em você vai surgir, vai te dar tanta força para vencer tudo que existe. E continuando, ele diz assim, no 9 agora. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se, o seguiu. Isso aqui tem uma história profunda sobre isso.
Essa história é do próprio Mateus. Ele era um publicano, né? Então ele recolhia os impostos. Todo publicano, ele era muito mal visto. Ele era maltratado, mas ele também era perverso. Então ele cobrava os impostos sempre a mais, porque uma parte era o que era devido pagar para o imposto e a outra parte ficava com ele. Então eles eram homens extremamente ricos, extremamente egoístas, orgulhosos, e eles eram homens contratados por Roma para cobrar dinheiro das pessoas. E quem não tinha dinheiro para pagar o imposto era preso. Então eles eram muito odiados. Mas aqui, nessa cena é tão gloriosa, né, que o Senhor Jesus olhou para Mateus e viu que estava além daquelas aparências. E ele chegou para ele: segue-me. E o que eu achei interessante, levantou-se, o seguiu. Isso aqui, sabe o que requereu de Mateus? Abandonar a profissão dele, abandonar a fonte de renda dele, abandonar aquela vida de publicano e começar uma vida nova com o Senhor Jesus. A mesma chamada nós recebemos. Você e eu recebemos a chamada do Senhor Jesus para uma nova vida. Há aqueles que rejeitam, né? Fala assim: não está cedo, sou muito jovem para isso. Há outros que eles decidem realmente abandonar tudo, abrir mão de tudo e começar uma vida nova com o Senhor Jesus. No 10, ele diz: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, quer dizer, olha que ensinamento glorioso, né? Aqueles homens estavam julgando as pessoas com quem o Senhor Jesus se sentava para comer. Mas eles mesmos, eles eram pecadores. Eles mesmos eram pessoas extremamente pecadoras. Mas o Senhor Jesus não estava olhando para aquelas pessoas. Jesus estava tentando salvar aquelas pessoas. Então ele estava ali sentado no meio dos pecadores, né, como eles chamaram, mas como um meio de poder salvar aquelas almas. Mas eles se achavam superiores a ela. Esse sentimento de superioridade, ele pode influenciar você a fazer coisas erradas, ter atitudes erradas e fazer como aqueles publicanos, né, que fizeram isso. Mas Jesus queria salvá-los. Não significa isso, por exemplo, aí a pessoa às vezes pega essa passagem, ela fala assim: ah, já sei, eu vou andar com aquela turma ali da escola, eu vou andar com aquelas pessoas ali da minha rua, elas são más, faz tudo de errado, mas vou andar com elas porque eu quero salvar elas também. Não. Você pode levar a palavra para elas. Se elas disserem que não aceita, o que mais que você pode fazer? Mais nada. Então você volta para trás. Porque se você permanecer com elas, você vai se tornar igual a elas. Então uma coisa é você fazer o serviço, o trabalho de ganhar almas. Você vai até o aflito. Mas se o aflito quer continuar aflito, o que eu posso fazer? Não é? Ele vai continuar assim. E aí ele diz assim, no 13, eu vou voltar ali. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por quê? Eles realizavam grandes sacrifícios. Quer dizer, eles faziam muitas coisas religiosamente, mas eles não tinham misericórdia para com os pecadores. Então, o Senhor Jesus estava mostrando que ele queria mais a misericórdia deles do que as atitudes que eles tinham, né, de estar ali sacrificando no templo. Quer dizer, aquilo se tornava até inútil, porque eles, no fundo, não estavam servindo a Deus, mas servindo a si mesmos.
no 14. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: João Batista, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Antes de eu entrar nessa questão da roupa, velha e nova, só para que você entenda, o jejum, ele é considerado uma oração mais forte. O jejum é importante na vida do cristão. Mas enquanto os discípulos estavam com Jesus, Jesus não incitava eles a fazer jejum, porque Jesus estava ali com eles. Mas uma vez que Jesus subiu, deixou o Espírito Santo, então é necessário o jejum. O jejum é uma arma poderosa contra o mal, é uma força que nós atraímos para o nosso homem interior. Nós somos feitos de 3 coisas importantíssimas e todas elas ligadas umas às outras. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. O espírito está dentro, que é automaticamente o que nos liga a Deus. A alma é o que nos faz, pensar, agir, reagir, que nos faz ter as emoções. E o corpo é o último, o que é o reflexo da alma, O que a alma deseja, o corpo se manifesta. Então, quando nós jejuamos, nós estamos fortalecendo o nosso espírito, o nosso homem interior. Ele se torna forte, ele se torna potente contra o mal. Então, o jejum é muito importante. Aí, agora, nós vamos ler algo extremamente importante para aqueles que querem ter uma vida nova. Olha só, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe as roupas e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Isso aqui, sabe qual é a importância desse versículo para a nossa vida? É que ele está representando a vida do cristão, a vida da pessoa. Por exemplo, antes de eu chegar à igreja, antes de você com certeza chegar à igreja, você tinha uma religião, você tinha suas doutrinas, você tinha sua forma de viver, você tinha sua maneira de se comportar, sua maneira de ser. Quer dizer, tudo era a forma com que você aprendeu dos seus pais, aprendeu de uma religião, aprendeu numa escola. Se você andou fazendo curso superior, com certeza seus superiores, seus professores, seus mentores, ele guiou você de alguma forma, ele influenciou os seus pensamentos de alguma maneira, E o que isso acarreta? A pessoa, quando vem buscar a Deus, ela traz essa bagagem com ela. E enquanto ela não esvaziar-se dessa bagagem, então ela não consegue receber o novo de Deus, que é a palavra de Deus, que é os mandamentos de Deus. Então, ela não consegue, por exemplo, querer seguir a palavra de Deus e manter a religiosidade dela. Foi o caso aqui dos fariseus, Eles tinham doutrinas, eles tinham aqueles rituais, eles tinham o sacrifício deles, mas aquilo tudo, Deus não se agradava. Então, para que eles pudessem ter uma vida nova, porque lá no fundo da alma deles, a alma deles gritava por uma vida nova, mas eles queriam manter as mesmas tradições, agarrado às coisas antigas, porque eles achavam que aquilo ali era muito necessário. E Jesus, na verdade, estava libertando eles desse jugo, dessa escravidão. É como uma pessoa, por exemplo, que ela tem que fazer aquelas X orações para um determinado Deus, porque naquelas X orações decoradas, ela vai ser salva, ou ela vai alcançar o perdão, ou ela vai ter misericórdia, ou ela vai alcançar uma dádiva, um milagre. Quer dizer, a religião termina por escravizá-la naquela situação e ela não se liberta. Jesus veio para libertar-nos disso.
da religiosidade, do peso da religião, do peso das doutrinas, do peso desse mundo. Ele veio nos quebrar essas algemas para que possamos, de fato, honrá-lo com a nossa vida, honrá-lo em espírito e em verdade. Então, se eu quero um coração novo, eu tenho que me desfazer do velho. Se eu quero uma vida nova, eu tenho que me desfazer da vida velha. Quer dizer, com ela vai os amigos, os relacionamentos, as ideias, os interesses, os quereres. Eu substituo o meu querer pelo de Deus. Aí eu vou ter uma vida nova. Por isso, o batismo nas águas é o princípio para as pessoas que querem essa vida nova, esse caminhar novo com o Senhor Jesus. Então, se você necessita do batismo das águas, né, o sepultar da criatura velha, me procure para que nós possamos providenciar esse sepultamento da velha criatura, para que você possa receber o novo, a nova vida que o Senhor Jesus tem providenciado para você. No 18, ele diz assim: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. Veja, esse homem aqui era Jairo. Ele era um homem extremamente religioso. Mas enquanto a pessoa não chega mesmo no fundo do poço, ela não procura Jesus. Se ela consegue continuar sofrendo um pouquinho mais, ela também não busca Jesus. Se é o seu caso, eu pergunto, você aguenta continuar sofrendo um pouquinho mais? Se aguenta, não venha para a igreja, não busque. Agora, se você chegou no seu limite, então eu convido você a vir, principalmente às sextas e aos domingos pela manhã. Então, Jairo foi buscar Jesus porque a filha dele tinha acabado de falecer. E aí no 20 diz: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Veja que glorioso, né? Nós vamos ler mais para frente, numa das passagens, dá um pouquinho mais de detalhes. Havia uma multidão apertando Jesus, muitas pessoas querendo ser curadas. Mas essa mulher, primeira coisa, ela estava com uma hemorragia. Uma mulher nessas condições, ela jamais poderia estar em contato com as pessoas. Ela era semelhante aos leprosos. Então ela tinha que ficar afastada da cidade, do convívio das pessoas. Ela tinha um problema muito grande. Ela jamais poderia tocar, por exemplo, num homem, porque naquele estado em que ela estava considerada imunda. Mas ela colocou dentro dela que se ela tocasse na roupa do Senhor Jesus, ela seria curada. Ela não se achava digna de Jesus tocar nela, mas ela considerou uma fé tão forte e poderosa que se tocasse na roupa, bastava, ficaria curada. E veja que Jesus não somente curou ela, mas também a salvou. No 23 diz assim: e Jesus, chegando à casa de Jairo, né, o chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Veja, era um momento de dor, de tristeza. As pessoas estavam ali por causa de um velório, né, praticamente chorando, tristeza, era a morte. E Jesus falou: não, retirem-se todos porque a menina não morreu, ela está viva. Eles começaram a rir, a zombar de Jesus. Sabe o que eu vejo? Aqui na entrelinha, aquelas pessoas estavam manifestadas com mal. No 25. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Aqui tem uma coisa importante, foi posto fora. Eu acredito que foi o próprio Jairo que teve que pôr aquelas pessoas para fora, expulsar aquela gente toda da casa. Quer dizer, esvaziou a casa dele. Só então, depois, que Jesus entrou e ressuscitou. Você quer uma vida nova?
Você quer uma vida de paz, abençoada? Você quer ser salvo? Esvazie-se para que Jesus possa entrar, pegar em suas mãos e falar, levante-se. Aí ele vai citar o seu nome. Diz assim no 26. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Era meio que impossível, né? Um cego, que todos sabiam que era um cego, agora vendo que não fosse sendo falado, né? Mas Jesus não queria atrair, era atenção para ele, né? Dos fariseus, porque ele queria cumprir a missão dele. Mas, veja, Jesus não atendeu eles logo na primeira. Eles vinham no caminho clamando a Jesus para que curasse. Jesus ia, foi caminhando, entrou em casa e eles atrás. Eles invadiram a casa e rogaram a ele que curasse eles. Foi quando Jesus perguntou, crê que eu posso fazer isso? Ele falou, sim, mas aqui há algo muito importante. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Você precisa ter fé para ser curado. Você precisa ter fé para receber o milagre. Aí você diz, eu tenho fé. Então creia. Pronto. A solução está aí. É você crer. Você que diz ter fé, você que diz crer, é apenas isso. Creia. Mas ter fé no quê? Né? Eu pergunto. Porque tem muita gente aí fora, no mundo inteiro, que diz ter fé. Uns têm fé em Buda, outro diz fé na Maria, na Isabel, na Joaquina, no Antônio, no José, no Bento, e daí vai. Mas a sua fé está apoiada no quê? A minha fé, ela está apoiada na palavra de Deus. Quando você pega a palavra de Deus e fala, olha, está escrito, e eu creio nisso aqui, na hora o milagre acontece. No 30. E os olhos se abriram e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsando o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja, aqueles homens fariseus eram tão orgulhosos, eles eram tão cheios de si mesmos, que eles chegaram ao ponto de falar que Jesus tinha demônios. Ele era o chefe dos demônios e estava expulsando os demônios. A mesma coisa eu vejo acontecendo na Igreja Universal. Todas as religiões, a boa parte das pessoas, né, muitas delas, elas nos acusam de ser ladrões, nos acusam de fazer bruxaria, mas quando dói ou quando dá dor de barriga, o primeiro lugar que as pessoas recorrem é a Igreja Universal, porque elas sabem que o trabalho que nós fazemos é o trabalho bíblico, é o trabalho do Senhor Jesus, de libertar, de curar e levar a salvação. Mas nem todos se preocupam com a última parte, né, que é o reino de Deus. Querem sim os benefícios para esse mundo. Esquecem que os maiores e melhores benefícios estão no reino de Deus. No 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Assim era eu, antes de conhecer a Igreja Universal, de entrar por essas portas. Foi nessa igreja, e graças a Deus por ela, pelas portas dela abertas,
que eu consegui alcançar não os milagres apenas, e dou graças a eles, mas eu alcancei a salvação da minha alma. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Eu faço o mesmo hoje. Eu rogo a Deus para que Ele envie os seus trabalhadores para esse trabalho. Quem são? Às vezes a pessoa ela se engana que seguir Jesus é apenas estar na igreja, ouvir uma reunião, uma pregação e sair da igreja e fica tudo certo. O Senhor Jesus quer contar com você. Eu tenho um título na igreja, mas é apenas um título. O Senhor Jesus não olha para mim por esse título, é apenas uma organização que a igreja tem. Mas o mais importante é a minha tarefa de cristão, minha tarefa como homem de Deus, você como mulher, como homem de Deus, que você tem diante de Deus de anunciar a Ele, anunciar a volta do Senhor Jesus. Como Noé. Noé foi usado por Deus porque ele se deixou ser usado por Deus. Você também pode ser usado por Ele. Basta você querer, basta você se pôr à disposição. Você vai ganhar almas e o Senhor Jesus será glorificado em você. Ah, pastor, estou esperando ter um grande testemunho para que eu possa ganhar almas. Talvez você espere toda a eternidade, porque nossa vida nunca vai estar completa. Nesse mundo, nunca vai estar completa. Esse mundo não se sacia. Você pode observar isso nos bens materiais. Hoje tem um carro, é um modelo, tá novo, bonito. Passado um ano eles já estão lançando outro carro, do mesmo jeito, com o mesmo motor, com as mesmas coisas, com a mesma finalidade, mas um novo carro com outras coisas e levando as pessoas a desejar aquele novo carro. Telemóvel é a mesma coisa. Hoje tem um telemóvel, tira foto, você liga, você fala com as pessoas, você manda mensagem, você vê a internet, as redes sociais. Hoje tem um telefone móvel, amanhã vem um outro telemóvel com mais algumas coisinhas, mas faz exatamente a mesma coisa. Mas aí eles incitam as pessoas a querer comprar um telemóvel novo. Quer dizer, o ser humano é assim, ele é insaciável, a alma dele não se sacia. Mas quando a pessoa encontra a salvação, quando ela bebe dessa fonte, a alma dela só se sacia com uma coisa, com a palavra de Deus. Ela vive esse mundo esperando a eternidade com Deus. Ela entende que esse mundo é apenas uma passagem. Se ela vai vencer nesse mundo ou não, pouco importa. Importa é que ela vença no mundo por vir. Cuide da sua salvação, minha amiga. Ela é um tesouro preciosíssimo que você tem. Não há nada mais importante do que isso, tá certo? Que Deus ilumine e abençoe você.